Rússia e Estados Unidos. Quando se fala nesses dois países, o que vem à nossa mente é a grande rivalidade geopolítica entre eles. Desde rumores e falácias sobre qual deles tem razão em suas ideologias, até questões sobre o real poder bélico de cada um, esses são alguns dos questionamentos que sempre surgem ao ouvirmos o nome deles. Rússia, Estados Unidos. Quem é o vilão? Quem é o mocinho? A resposta para essa questão depende da sua visão, ou melhor dizendo, da sua opinião a respeito dos fatos. Isso não podemos negar ou questionar. Mas você sabia que os Estados Unidos e a república que hoje chamamos de Rússia já lutaram juntos, lado a lado, contra um outro inimigo? Prepare-se para viajar no tempo e conferir um fato interessante da história que fez os Estados Unidos lutarem ao lado da então União Soviética. Você está na EUV Entretenimento. E para não perder conteúdos maravilhosos como este, inscreva-se no nosso maravilhoso canal. A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais turbulentos da história moderna, unindo e separando países em alianças incomuns. A aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois países com ideologias completamente opostas, foi um dos momentos mais inesperados e estratégicos desse conflito. A colaboração entre as duas potências foi decisiva para derrotar o nazismo, mas também teve um fim abrupto com o término da guerra, que rapidamente deu lugar a um clima de desconfiança mútua. No início da guerra, em 1939, a União Soviética e a Alemanha nazista mantinham um pacto de não agressão, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que dividiu a Europa Oriental em zonas de influência. Porém, em junho de 1941, a Alemanha violou o acordo e lançou a Operação Barbarossa, uma invasão em larga escala da União Soviética. A União Soviética, surpreendida e sobrecarregada, viu-se em uma posição crítica e começou a buscar apoio dos países ocidentais para resistir ao avanço nazista. E a situação mudou radicalmente quando o Japão, aliado da Alemanha, atacou a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor em dezembro de 1941. Esse evento levou os Estados Unidos a declararem guerra ao Japão e, subsequentemente, à Alemanha, colocando-os oficialmente ao lado dos aliados. Com isso, as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, tornaram-se aliadas temporárias, unidas pelo objetivo comum de derrotar o eixo liderado pela Alemanha. Apesar das diferenças ideológicas, os Estados Unidos e a União Soviética colaboraram intensamente em várias frentes. Uma das iniciativas mais importantes foi a Lei de Empréstimo e Arrendamento, pela qual os Estados Unidos forneceram equipamentos, alimentos, armas e outros recursos essenciais para a União Soviética e outros aliados. Esse apoio foi crucial para a União Soviética, especialmente durante os primeiros anos da guerra, quando o exército soviético enfrentava sérias dificuldades para conter as forças nazistas. As operações coordenadas entre os aliados foram outro marco da cooperação. As duas potências trabalharam em conjunto com o Reino Unido para abrir frentes de batalha que pressionassem a Alemanha de várias direções. A Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas do conflito, foi um ponto de virada, onde a resistência soviética começou a ganhar terreno contra o avanço alemão. No fronte ocidental, os Estados Unidos e seus aliados abriram uma segunda frente com o desembarque na Normandia em 1944, conhecido como Dia D, que foi decisivo para a derrota final da Alemanha, o fim da guerra e a ruptura entre Estados Unidos e União Soviética. Com a rendição da Alemanha em maio de 1945, a aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética começou a se desintegrar rapidamente. O fim do conflito comum trouxe à tona as profundas diferenças entre as duas potências. Enquanto os Estados Unidos defendiam um modelo capitalista e democrático, a União Soviética buscava expandir seu sistema comunista. Essa divergência ideológica tornou-se evidente na maneira como cada país
administrou as zonas ocupadas na Europa após a guerra. Na Conferência de Potsdam, realizada em julho de 1945, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética se intensificaram. A divisão da Alemanha em zonas de ocupação e o estabelecimento de governos pró-soviéticos em países do leste europeu foram pontos de discórdia. Os Estados Unidos, preocupados com a expansão do comunismo, adotaram uma política de contenção, que levou à formação de blocos opostos e à criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia nos anos seguintes. A cooperação entre os Estados Unidos e a União Soviética terminou oficialmente com o início da Guerra Fria, um período de rivalidade que duraria cerca de 4 décadas. Esse novo conflito, embora nunca tenha escalado para uma guerra direta entre as duas potências, gerou uma corrida armamentista, uma série de conflitos indiretos e uma atmosfera de tensão constante. A competição pela influência global dividiu o mundo em duas esferas, com países alinhando-se a um dos blocos, seja o capitalista liderado pelos Estados Unidos ou o comunista liderado pela União Soviética. Desta forma, essa curta parceria acabou virando uma grande rivalidade que perdurou até o final da União Soviética e, é claro, hoje essa desavença é mantida entre os Estados Unidos e a Rússia, que preservou as ideologias da União Soviética. As ideologias, os interesses e os limites territoriais de cada país mudam de acordo com os tempos, com os interesses e os fatos, e chega a ser até contraditório saber que a União Soviética lutou lado a lado com os Estados Unidos outrora. Mas agora, como sempre, queremos saber de você. Gostou de mais um super conteúdo? Se gostou, deixe seu like para ajudar o canal. E nós te esperamos nos próximos vídeos.